Aí alguém pode perguntar, né? Vão perguntar com certeza. Tá, mas como é que aumenta o número do receptor? Isso que eu ia perguntar agora. O pessoal perguntando. Onde eu compro? Qual suplemento Qual contato? Dá pra injetar receptor? Dá pra fazer transplante de receptor? Cara, é o seguinte. Olha que massa. O número de receptor, ele tem uma determinação genética, obviamente, né? O cara já nasceu abençoado com mais receptor. Mas o número de receptor pode aumentar. Essa é a notícia parcialmente boa. Inclusive, a nossa evolução ao longo dos anos, a hipertrofia muscular, ela acontece em parte porque o número de receptor aumenta com o treino. O treino aumenta o número de células satélites, de mionúcleos. Essas células satélites são células que ficam ali na periferia da fibra muscular e elas são responsáveis por ajudar na reparação do dano muscular do treino. E essa célula satélite, ela tem núcleo, igual a célula normal. E ela, para reparar, ela doa o núcleo para a fibra muscular. Então a fibra muscular ela fica com mais núcleos. E o núcleo é o núcleo onde está o DNA. Uhum. E obviamente uma fibra muscular com mais núcleos tem maior potencial de síntese proteica, de ter mais anabolismo. Então é por isso que ao longo dos anos, o fato de a gente treinar vai aumentar o número de mionúcleos e células satélites. E os receptores androgênicos estão dentro desses mionúcleos e das células satélites. Então você aumenta o número de receptor pelo simples fato de treinar. E é por isso que a gente vai adquirindo mais maturidade muscular ao longo do tempo. Não tem como um cara virar Mr. Olímpia com 1 ano de treino. Sim. Ele precisa de tempo para ganhar essa maturidade muscular, esse maior número de receptores. E esse maior número de receptores ele é aumentado então pelo exercício, desde que seja consistente, né? E isso está inclusive associado à memória muscular. A gente tem memória muscular por quê? Porque o tempo que a gente treinou fez upgrade na nossa fibra muscular e fez a nossa fibra muscular ter mais mionúcleos. Esses mionúcleos, quando você para de treinar, eles continuam lá. Você para de treinar, você interrompeu o estímulo da síntese proteica, a sinalização. Então você cataboliza. O mais fácil para você catabolizar é parar de treinar. Você para de treinar, não é 2 dias, estamos falando aí do cara que parou de treinar mesmo. Uhum. Você interrompeu a sinalização, por mais que você continue lá comendo 2 gramas por quilo de proteína e tal, você vai catabolizar, porque você parou de treinar. Inclusive eu falo, a gente treina boa parte da nossa vida não para ganhar massa muscular, para manter. Uhum. Porque essa sinalização precisa ser constante, né? Para você manter o músculo que você ganhou. Então quando você parou de treinar, você interrompeu a sinalização para síntese proteica. A via mTOR e tal, você diminuiu e você perdeu o músculo. Mas aqueles mionúcleos, aqueles receptores androgênicos que você conquistou ao longo dos anos, eles continuam lá. Então, caso você volte a treinar novamente, vai ser mais fácil voltar ao físico de antes, porque o potencial de síntese proteica ele é maior do que quando você começou a treinar. Porque a tua fibra muscular, como se diz, é como se você tivesse feito um upgrade lá no motor do carro e você deixou o carro lá guardado e tal, parou. Mas ela diminuiu de tamanho, ela atrofiou por causa que você interrompeu a sinalização, mas ela não é mais uma fibra muscular de um iniciante. Então, a facilidade, o potencial de síntese proteica é maior. Então, consequentemente, é muito mais fácil de voltar ao físico que estava antes. E o legal é que isso não é só o treino que propicia isso. O próprio uso de esteroide também aumenta o número de receptores. Mas é muito importante a gente entender que esse aumento do número de receptores, de mionúcleos na fibra muscular, ele tem uma dependência genética. Então, se você é um cara que já nasceu com pouco, vai aumentar. Tanto que eu falo assim, quase 100% das pessoas, se começarem a treinar, vão melhorar o físico. Mesmo que a genética seja uma bosta. Né? Só que tem nego que vai melhorar absurdamente e tem nego que vai melhorar pouco. Por mais dedicado que seja. O cara não vai conseguir ter um shape de fisiculturista, não vai, enfim. Mas ele vai melhorar. Por quê? Porque o treino é possível gerar essas adaptações positivas. Enfim. Então o próprio uso de hormônio também aumenta o número de receptores. Tem estudo mostrando isso, né? Existe um equívoco, a galera acha que hormônio pode saturar receptor, causar diminuição dos receptores. Pessoal, quando a gente para de ganhar massa muscular, não é porque o receptor parou de responder. Porque se teu receptor parasse de responder, você ia começar a catabolizar tomando hormônio. Porque o receptor parou de responder. Então, na verdade, é por quê? É porque aquela sinalização já está no limite. A síntese proteica do cara está aumentada, mas ele não está conseguindo aumentar mais
para gerar mais proteína. Então, aquela sinalização lá que você tá, o cara tá fazendo um ciclo e chega no platô. O hormônio não parou de fazer efeito, né? Tanto que se você parar de tomar hormônio, aí sim você vai catabolizar, né? Agora, o fato de você estar tomando hormônio, você não vai catabolizar. Você só vai parar de ganhar por quê? Porque para aquela quantidade de hormônio e para a tua estrutura muscular atual, a síntese proteica não consegue aumentar mais. Inclusive, às vezes o cara vai aumentando mais hormônio e aumenta só um pouco a hipertrofia, né? E em parte é por quê? Porque não é só... A gente sabe, por exemplo, não é só o estímulo do treino, ou a quantidade de proteína da dieta, ou a quantidade de esteroide que você toma que determina a tua hipertrofia. É o teu aparato celular. É como a tua fibra muscular, a quantidade de mionúcleos e tal. Então, se você é um cara que você chegou ali num platô em algum momento do teu protocolo de treino, de dieta e tal, você tem que entender que vai levar um tempo para você voltar a evoluir. Por quê? Porque o teu músculo precisa sofrer mais adaptações para ter mais potencial de síntese proteica, né? É isso. E assim, o cara chegou nesse nível. Qual estratégia ele usa para sair do platô? Eu sei que se eu perguntar pro Super, ele vai falar, toma mais. E a sua visão técnica, qual que é? Bom, o cara tá tomando hormônio, tá fazendo dieta, tá treinando tá ali bem. no limite do motor dele. E não ali. evoluiu mais. Subir a dose vai ajudar pouco, talvez nada. Como ele quebra isso? Essa pergunta é tesão. Porque, assim, ó... Cara, existe... Vamos falar do cara natural primeiro, né? Tá. Existe então, vamos embora. Eu fiz até uma enquete aqui no chat pra ver quantas pessoas naturais e hormonizadas a gente tem aqui na live. Qual a porcentagem que deu aí? Deixa rolar, vamos deixar. O Super vai votar natural aqui só pra... Vai invalidar qualquer credibilidade dessa pesquisa. Não, vou ter hormonizado, não, vou ter certinho. Tem um pouco hormonizado, Braguinha? Mais ou menos. Mais ou menos, eu não encaixo. Vou deixar rolar aqui, deixa o Messi explicar, a gente... Vai lá, Edu. Ó, todo mundo sabe que existe um limite natural. Em algum lugar, em algum momento, tu vai chegar no limite natural. Se o cara tiver paciência, né? Então, o que acontece? Esse limite natural, obviamente, leva muito tempo para atingir isso. Se a gente pegar... Se a galera quiser ter uma referência do que é um shape natural, assim, mais confiável, né? Porque tem uma galera que fala que é natural e é mentiroso. É olhar os fisiculturistas da década de 40, assim. Clarence Ross, John Grimek, né? George Aferman, uma galera que treinou lá naquela época que tinha testosterona sintética, mas eles não tinham ainda se ligado que dava pra usar a parada. Que deixava grande, os primeiros caras que se ligaram em usar testosterona foram os russos, né? Mas enfim, aquela galera era natural. E é um físico, é um físico grande. Só que eles não são muito secos, né? Os caras já viam naquela época que, assim, se secar muito, tu cataboliza muito. Então a galera, se você olha as competições dos anos 40, anos 50, você vê que eles têm o abdômen ali definido, uma maturidade muscular, mas eles não entravam muito seco. Era um percentual ali acima dos 10% de gordura. Por quê? Porque os caras, o volume sempre foi um critério importante no fisiculturismo, né? Então a galera, né, priorizava volume. Então aquilo é que você tem referência. Mas aquela galera, cara, é nego que tinha 15 anos, 20 anos de treino, 30 anos. Natural. Então, demora para atingir o limite natural. Você consegue ali, no primeiro ano de treino, o potencial médio de um cara com uma genética boa é ganhar 10 kg de massa muscular, mais ou menos. No segundo ano de treino, uns 5, 6 quilos. No terceiro ano de treino, uma faixa de 2 quilos, 3 quilos. Então, assim por diante. Quanto mais músculo você ganha, mais difícil fica. É por isso que no começo da musculação, quando a gente começa a levar a sério, a gente fica mais deslumbrado. Você ganha lá, por exemplo, o cara fica, caralho, né? Tipo, um ano ali ganhou peso lá, 15 quilos. Ganhou boa parte é músculo, mas ganhou gordura e tal. O cara...